Então, gente, vamos continuando a nossa discussão. É, Vou falar agora para vocês sobre o campo elétrico gerado por uma carga, né? Porque todos os exemplos que eu estou passando aqui para vocês, a gente está olhando só uma carga no espaço é, produzindo o campo elétrico, né? Vamos ver como é que funciona o campo elétrico se você olhar só para a carga, né? No lugar de não ter que depender da carga de prova para eu conseguir descobrir o valor do campo elétrico em uma região, em um local, né? Uma distância qualquer dessa minha carga no espaço. Então eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar uma carga pontiforme que é essa carga grandona aí azulzinha. Essa carga está fixa no vácuo, então ela não se move, ela só está lá no vácuo existindo. E ela está criando um campo elétrico ao redor dela, né? Então eu vou botar uma carga de prova Qzinho num ponto P dentro desse campo elétrico, né? E eu vou perceber que essa carga de prova ela vai sofrer uma força elétrica de intensidade que é dada pela lei de Coulomb, né? Então a intensidade de força elétrica, né, ela é dada por essa expressão aí, né? Força elétrica ela é dada pelo K0, que é a constante eletrostática no vácuo. E isso vai estar multiplicando pelo o valor das duas cargas, Qzão e Qzinho, isso em módulo, né, que eu estou pensando na intensidade, eu estou pensando no módulo disso, dividido pela distância que une essas duas cargas ao quadrado, pelo quadrado da distância que une essas duas cargas. Então todas essas informações estão representadas aqui no desenho, e para calcular essa força elétrica eu uso essa expressão. Notem o seguinte, ó, diferente daquele desenho da primeira parte, o campo elétrico aqui está apontando para fora da carga, né? Então eu posso pensar que eu vejo que essa carga aqui é uma carga positiva, tem um campo elétrico apontando para fora. Além disso, a carga de prova, ó, Qzinho, olha onde está a força também aponta para fora. Então eu posso concluir também que essa carga de prova aqui, ela vai ser positiva. Então, carga Qzão, o campo elétrico dela está apontando para fora. Carga Qzinho, eu estou vendo uma força apontando para fora. Então essa Qzinho aqui, ela com certeza também é positiva. Ela com certeza tem o mesmo sinal da carga Qzão. Então, enfim, seguindo adiante. A definição de campo elétrico, ela nos diz o quê? Ela nos diz que o campo elétrico ele é dado pela razão entre a força elétrica dividido pela carga de prova, pela intensidade da carga de prova. Então, se eu substituir a força elétrica aqui dentro, eu vou ter esse trem grandão aqui, né? K0 vezes Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado, né? Colocando aqui o módulo das cargas, porque eu estou pensando só na intensidade desse vetor campo elétrico. Esse Qzão, esse Qzinho e esse Qzinho aqui são iguais. Quando eu resolver essa fração aqui, eu percebo que esse Qzinho corta, ele cancela com esse outro Qzinho aqui na minha conta. Então me sobra o quê? Me sobra que o campo elétrico, gerado por uma carga pontiforme no vácuo, ele é dado por essa expressão aqui. K0, constante eletrostática no vácuo, dividido vezes o valor da carga Qzão, dividido por D ao quadrado. E o que seria esse D ao quadrado? Esse D ao quadrado seria a distância entre a carga e o ponto onde eu estou medindo o campo elétrico. Então, nesse caso aqui, nesse meu desenho, o meu Dzinho ao quadrado é essa distância daqui, desse ponto onde está a seta do mouse até a carga Qzão. Mas se eu pegar um D aqui, essa distância aqui nesse lugar aqui, por exemplo, rabiscando aqui, toscamente, vou rabiscar aqui toscamente, aqui, ó, pum, aqui eu tenho um outro D, vou botar aqui D'. Então entraria aqui na minha expressão o quê? Entraria um D' ao quadrado. Beleza? É assim que a gente faz o cálculo de um campo elétrico produzido por uma carga. Sem que a gente sem que a gente necessite fazer uso da carga de prova. Basicamente é só pegar o valor dessa carga que está produzindo o campo elétrico e ver qual é a distância onde eu quero calcular esse campo elétrico. Simples assim, tá? Não tem muito mistério não, tá? E antes da gente finalizar, eu vou falar de mais umas coisinhas e ainda vou mostrar para vocês uma simulação de campo elétrico para a gente entender um pouquinho melhor essa análise, como é que funciona, né, o campo elétrico. Então, ó, vou analisar essa expressão, né? Eu sei o seguinte, né? O campo elétrico ele é um vetor, né? A gente já está falando que o campo elétrico é um vetor. Vamos olhar para essa expressão que está aí, né, que a gente obteve agora para o campo elétrico de uma carga pontiforme, e vamos ver
quais são as características desse vetor campo elétrico, né? O vetor campo elétrico, ele tem, né, o vetor tem 3 características: intensidade, direção e sentido. A intensidade é dada pela expressão que a gente acabou de obter, que é essa que está aí. K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. A direção, qual vai ser a direção nesse caso aqui? A direção vai ser a direção que une a carga e o ponto P, onde eu estou querendo calcular esse campo. Percebo que nesse desenho daqui, para o slide anterior, eu tirei a carga do desenho, né? E eu coloquei só o ponto P, onde eu estou medindo esse campo elétrico. Então, esse desenho aí vai ser a direção do vetor campo elétrico, vai ser dado pela reta que liga esses dois pontos, a carga e o ponto P. Agora o sentido. O sentido, quem define o sentido nesse caso aqui agora, vai ser a própria carga. Então, quando eu tiver uma carga com um sinal positivo, eu vou ter um sentido de campo elétrico, ele vai estar entrando ou saindo da carga, e quando eu tiver uma carga negativa, quando eu tiver uma carga positiva, esse campo elétrico ele vai estar saindo da carga, e quando eu tiver uma carga negativa, esse campo elétrico vai estar entrando na carga, tá? Então, ó, essa imagem aqui ela ilustra isso, e eu ainda trago a figura que a gente utilizou ali para falar sobre as linhas de campo. Então, ó, quando eu tiver uma situação, quando a Qzão for positiva, o que eu vou ter? Eu vou ter um campo elétrico saindo da carga, né? Radial. A gente fala que é radial porque ele está formando um ângulo de 90 graus com a superfície da carga. Ele é radial para fora, então ele está saindo da carga. Então, as linhas de campo as linhas de campo elétrico dessa carga aqui vão ser radiais para fora, saindo da carga. E quando eu tiver uma carga negativa, eu vou ter o quê? Eu vou ter eu vou ter um campo elétrico entrando na carga, apontando para dentro da carga. E as linhas de campo vão ser o quê? Radiais para dentro. Esse meu desenho aqui, pelo vídeo, parece que não ficou muito alinhado não, mas acreditem em mim, esse vetor campo elétrico aqui, ele está alinhado com essa reta tracejada aqui. Está um pouquinho torto, mas está dando para entender muito bem. Beleza? Com isso, eu finalizo essa discussão aqui do campo elétrico. Ainda existem outras coisas para a gente falar de campo elétrico, tá? A gente não acabou a discussão de campo elétrico, mas o que eu vou fazer agora? Do conteúdo que eu passei para vocês, termina aqui. Agora a última parte do nosso vídeo, eu vou estar brincando com um aplicativo de campo elétrico, só para a gente entender um pouquinho melhor, ajudar vocês como é que funciona o campo elétrico. Então eu vou fazer uma simulação, vou botar uma carga no espaço, vou ver como é que funciona o comportamento do campo elétrico ao redor dessa carga, tá? Então essa vai ser a nossa terceira parte.